Alguém me perguntou, pastor, que lugar bonito é esse onde você está? Eu tô aqui em Ibiúna, tem um pedacinho de mato aqui. E olha que bacana, olha, o beija-flor tá logo atrás de mim. E ele tá assim porque ele tá bravo, porque tem um chupa-mel vindo tomar água com néctar aqui. E ele tá indignado que esse chupa-mel tá fazendo isso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como Satanás foi expulso para a terra. Jesus Cristo diz assim que viu ele sendo expulso como um raio. Como um raio ele caiu aqui no nosso planeta. E nós vamos entender quais os efeitos disto na nossa vida. Vamos começar lá no princípio. Gênesis 1 vai nos mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. A partir do verso 27 eu leio assim. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos filhos e muitas filhas, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. Assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Queridos, no sexto dia da criação de Deus, ele compreende que tudo que ele havia feito havia sido muito bem feito, havia sido feito com muito amor, com muito carinho. A Bíblia, quando apresenta a criação de Deus, tem uma expressão que diz assim que Deus criou todas as coisas ex nihilo, do nada. Do nada Deus fez tudo. O poder do nosso Deus, ele é incalculável, ele é imensurável. Ele é o criador de absolutamente tudo de bonito que está ao seu redor. Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado pelas nossas vidas. Agora é interessante notar que quando ele terminou de fazer tudo, ainda no final do sexto dia, Deus disse que tudo que ele havia feito era bom, e não somente era bom, mas também era perfeito. O homem e a mulher viviam no paraíso e viviam felizes, satisfeitos, plenos. Curiosidade. Muita gente acha que o pecado original, a história da fruta, foi porque Adão teve relações sexuais com Eva. Mentira! Antes do pecado, Deus já havia orientado Adão e Eva para que eles tivessem filhos, se reproduzissem. É interessante notar isso, né? Mas o sexo, ele foi criado por Deus como um presente para o ser humano. E um presente prazeroso. Se não fosse para o sexo proporcionar prazer, Deus não teria feito o clítoris, Deus não teria feito a glande, Deus não teria criado o orgasmo. Olha que interessante, né? Logo, o sexo não é o pecado original. O pecado original está relacionado com algo diferente disso, nós já vamos ver. Em Gênesis 2, o versículo 15, nós lemos que então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois do dia em que você a comer, certamente morrerá. Queridos, aqui não precisa explicar mais. Você lembra qual é o assunto do conflito lá no céu? A adoração. Agora Deus cria o homem, o coloca no jardim perfeito, o faz feliz nesse jardim e diz ao homem: aqui você vai poder fazer tudo o que você quiser, exceto uma coisa. Você não vai comer da árvore que vai proporcionar conhecimento do bem e do mal a você, porque o dia que você fizer isso, certamente você morrerá. Deus dá ao homem a liberdade de fazer tudo, menos uma coisa. O nome disso? Obediência. Obediência e adoração, na verdade, para Deus, estão intrinsecamente ligadas. Então você quer adorar a Deus? Viva uma vida de obediência a Ele e ao querer dele para a sua vida. Não fazendo a sua vontade, não fazendo a vontade de Satanás, mas vivendo exatamente do jeito que Deus quer que você viva. Aonde você encontra essas informações? Somente na Bíblia Sagrada. Não é na sua igreja, não é com o seu pastor, não é comigo que sou pastor também. Essas informações você vai encontrar somente na Bíblia Sagrada.
Nós vemos na Bíblia que o homem escolheu errado. O homem escolheu desobedecer a Deus e automaticamente deixou de adorá-lo em espírito e em verdade. Em Gênesis 3, me acompanhe na leitura. A cobra, o animal mais sagaz que o Senhor Deus havia feito, perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Queridos, aqui está o segredo de Satanás. Ele sempre vai misturar mentira com verdade. A verdade é que Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mentira, não comer de nenhuma árvore. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isto, morreremos. Olha só, para a mulher estava muito clara a orientação de que nem se deveria tocar nessa fruta. Mas a serpente afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher ficou curiosa. Ser como Deus. Você lembra qual foi a motivação de Lúcifer no céu? Ele queria ser igual a Deus. E agora ele tenta plantar no coração do homem a necessidade também de ser igual a Deus. Novamente, o assunto aqui é adoração. E adoração está intrinsecamente ligado com obediência. Versículo 5. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Neste momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Queridos, o homem e a mulher só perceberam que estavam nus depois de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, eles não morreram fisicamente naquele instante, mas naquele instante eles começaram a morrer tanto espiritualmente quanto fisicamente. Muito triste essa realidade. Mas a serpente, Satanás, que queria ser igual a Deus, conseguiu colocar no coração do homem também o desejo de ser igual a Deus e quebrou-se o objetivo e a finalidade da criação do ser humano. Deus criou o homem para que o homem o adorasse, fosse livre, feito à sua imagem e semelhança, e o adorasse por livre e espontânea vontade. Mas agora o homem, influenciado por Satanás, também deseja ser igual a Deus. Em Romanos, capítulo 5, o verso 12, nós lemos assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Queridos, o pecado original de Adão e Eva, ele passa de geração em geração. Davi diz no Salmo 51 que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos pecadores e nós encontramos traços de pecaminosidade no ser humano desde a sua mais tenra idade. Você percebe numa criança já a maldade do coração de uma criança. Às vezes uma criança que nem tem direito à concepção do que é ter, possuir, mas ela não permite que outra criancinha de poucos meses ou poucos anos de vida brinque com os seus brinquedos. É a maldade inerente do ser humano. E essa maldade, ela nos mata espiritualmente e também nos mata fisicamente. E como consequência, a Bíblia diz em Isaías que a pior consequência do pecado é que o pecado causa a separação entre nós e Deus. Então nós nos sentimos distantes de Deus. E essa consequência, ela nos torna seres cada vez mais baixos, mais vis e mais maldosos. Eu não sei o que você pensa a respeito de si mesmo. Muita gente olha para si com um olhar assim de romance, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa querida. Não, nós não somos legais, nós não somos queridos. Nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós somos presunçosos. O pecado está instaurado em nossas vidas e nós somos intrinsecamente pecaminosos. Só a misericórdia de Deus pode nos mudar. E nesse interim,
esses seres que nós nos tornamos por causa do pecado precisam se perguntar: a quem eu vou adorar? Perceba que já surgiram, na nossa breve conversa, 3 possibilidades de adoração. Uma adoração é a Deus, obedecendo ao querer dele. A outra adoração seria a Satanás, fazendo a vontade dele. E se você prestou bastante atenção, você viu que também existe a possibilidade de adorarmos o próprio ser humano, fazendo a vontade do ser humano. E quem é o ser humano? Somos nós, fazendo a nossa própria vontade. Em Romanos, capítulo 6, o versículo 16 diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Nós escolhemos a quem nós vamos obedecer. Lembra que eu falei que a obediência é intrínseca à adoração? Nós escolhemos a quem nós vamos obedecer, nós escolhemos a quem nós vamos adorar. Se a decisão da sua vida for adorar a Deus, você vai ser restabelecido no plano original de Deus, aceito como filho e transformado para viver a eternidade na presença dele. Se não, eu quero adorar Satanás. Eu sei que ninguém adora Satanás. Coisa mais rara do mundo é encontrar um satanista. Mas já encontrei também, mas é raro. Eu quero servir a Satanás, quero servir Beelzebul. É raro, mas acontece. Essas pessoas, elas disseminam o mal, disseminam a destruição, o ódio, a desgraça, em nome de Satanás, mas é a grande minoria. A maior parte das pessoas estão, na verdade, adorando a si mesmas. Se entronizaram na sua própria vida como deuses e estão servindo o seu querer, a sua vontade, sendo submissas apenas aos seus desejos. Eu quero lhe perguntar com sinceridade: a quem você tem adorado? Eu quero terminar essa parte do estudo falando de Romanos capítulo 6, o versículo 23, onde nós lemos assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Deus. O salário do pecado é a morte. Se você escolher o pecado, se você escolher a desobediência a Deus, você pode fazê-lo? Pode, mas a consequência final será a morte. Agora, se você aceitar o dom gratuito de Deus, você terá a vida eterna. E isso é maravilhoso. Você percebe quanto custa a salvação? A salvação custa apenas a decisão de querer ser salvo. Tem algo mais que você tem que fazer? Sim. Você precisa saber como que Deus quer ser adorado, porque aos homens importam adorar a Deus em espírito e em verdade. Que o nosso bom Deus cuide dos detalhes da sua vida. Um forte abraço, curta por favor esse vídeo, deixe o seu joinha. O seu joinha é interessante porque ele faz com que o YouTube saiba que o vídeo é um bom vídeo e faz com que mais pessoas assistam esse vídeo. E se você puder também, compartilhe esses vídeos. Eu acredito que eles têm o poder de abençoar vidas, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.